Olá a todas, todos e todos, bem-vindos a mais um episódio, o 22º já, dos Diálogos dos Patologizantes, o podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. Nós vivemos, já faz um bom tempo, mas acho que agora está um pouco pior, um tempo de guerra, como bem cantaram Boal e Guarnieri, na peça Arena contra Zumbi. Nós vivemos um tempo, também já faz tempo, em que parece que a desigualdade não incomoda, mas os desiguais são dos grandes incômodos para os iguais. O desigual incomoda porque violenta a minha paz artificial, porque ele me joga na cara que vivemos em um mundo bipartido, entre iguais e desiguais, entre humanos e humanos que desumanizam, tornam não humanos os que são desiguais. Falar da desigualdade quebra o silêncio e traz o conflito à tona. Por isso ele incomoda tanto. Os desiguais são expropriados da sua própria vida, são explorados pelos iguais, são exterminados, são trancafiados, são tornados inumanos pelos que se consideram humanos. A minoria, que na verdade é a imensa maioria da população, que muitas vezes eu sintetizo como preto, pobre, periférico. São eles que estão nas prisões, nos manicômios, desculpem, eu vou dar o nome que eu considero correto, nas não comunidades antiterapêuticas. São eles que são submetidos a toda sorte de violência. Lá também estão muitos dos preto, pobre, periféricos que não se submetem às ordens e à ordem estabelecida pelos iguais, pelos humanos, que não se submetem e, por isso, eles são assujeitados ou quimicamente, com substâncias psicoativas, no processo de patologização e medicalização, ou por torturas mesmo, torturas físicas, torturas, como a gente sabe que acontece, e tem inúmeros relatórios sobre as não comunidades antiterapêuticas e os manicômios. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos enfrentar. E precisamos destrinchar porque não conseguimos avançar neste campo minado. Eu sou Maria Aparecida Moisés, professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. E hoje eu converso com Ana Paula Gujor sobre os impasses para o avanço da desinstitucionalização. Manicômios judiciários, ela deu um nome bonito, comunidades terapêuticas. Ana Paula é psiquiatra, doutora em saúde pública, presidente da Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, e também coordena o LAPS, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Desculpem a atrapalhada. E também coordena o Programa Institucional sobre Política de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental, também da Escola Nacional de Saúde Pública e Fiocruz. Além disso, a Ana é conselheira titular do Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde coordena a Comissão Permanente de Políticas de Drogas e Saúde Mental. E ainda é conselheira do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Mas, mais do que tudo, a Ana Paula é uma amiga muito querida e companheira de muitas lutas. Ana, obrigada em nome do Despato e em meu próprio nome. Eu agradeço você ter aceito o convite e estar aqui conosco para falar de um assunto tão relevante, tão complexo e tão permeado por opções políticas. Eu quero começar te provocando, Ana, porque é tão difícil avançar para fechar essas instituições medievais e arrebentar esses portões. Por que é tão difícil e a gente não consegue quase avançar, e quando avança um pouco, elas voltam?
Pois é, né, Cida? Primeiro, te agradecer muito pelo convite, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com você, tão querida. Nós, no Lápis, toda a equipe, somos muito fãs de você, né, nas suas inúmeras participações nos congressos e fóruns da Associação Brasileira de Saúde Mental, trazendo a contribuição sobre uma discussão também fundamental, que é a despatologização da vida, né? Desmedicamentalização, desmedicalização. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? E com todos aqueles que me antecederam, que a gente acompanha ali esses debates. E realmente, Cida, eu considero que esse impasse, né, que a gente coloca enquanto uma palavra mais bonita, né, como bem você diz, mas é um obstáculo muito um obstáculo muito efetivo, né, assim, muito claramente perceptível, que se por um lado a gente conseguiu ao longo dos últimos 30 anos, isso se a gente só pegar ali nos 90, né? Pegar ali nos 90, ou melhor, se a gente pegar a partir da 10.216, que a gente sabe que o processo da reforma psiquiátrica e desinstitucionalização, ele começa bem antes disso, né? Lá nos 78, nos 80, mas vamos colocar só como um marco para homogeneizar o que a maioria, quando vem discutir a questão dos números, né? Dos números de leitos trazem. Então, a gente tinha lá nos 2000, no início dos 2000, 52 mil e alguma coisinha de leitos, né, de leitos psiquiátricos. E nós conseguimos, né, nós que eu digo, entendendo esse processo da reforma psiquiátrica, para além apenas de um processo de gestão, mas um processo de participação social amplo, né, nas conferências e também nesse lugar de uma participação social nos territórios muito importante, se conseguiu fechar de uma forma responsável e segura, tendo que, no final dos 23, nós tínhamos em torno de uns 11 mil leitos psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos, né? Isso através também da ampliação de uma rede de atenção psicossocial, né, que consegue acolher e dar cursos juntamente com as políticas intersetoriais na inclusão social dessas pessoas. Só que, quando nós vamos olhar, primeiro para a política de drogas, é sabido que já de longa data se discute política de drogas nas conferências, lá nos 90, mas efetivamente isso se transforma numa política integral a pessoas que fazem uso de drogas. Isso se transforma numa rede com dispositivos específicos e numa tentativa de se fazer um trabalho intersetorial. Isso vai se dar já na primeira metade dos 2000, ou seja, a gente está falando de 20 anos depois. Isso entra nos 2001 na conferência de uma forma mais explícita, porque sempre tinha, mas estava tudo no mesmo bolo, né? Assim, tudo era discussão, atenção à saúde mental, a pessoas com os quadros, né, de sofrimento psíquico e, obviamente, sofrimento psíquico e drogas, não tinha essa especificidade. Então, a gente já vai pensar aí que isso já, né, o CAPS-AD, ele veio já lá nos 2000. E se a gente vai pensar na questão das pessoas em conflito com a lei, com as pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei, isso vem correndo à margem muitos anos atrás, já se teve, né? Se a gente pensar que a primeira discussão sobre esse tema oficial, né, vai se dar em 2003, com o Ministério da Justiça, Ministério Público e o Ministério da Saúde, que já lá em 2011 a gente tem um primeiro censo, né, com a Débora Diniz, que lança um livro com todos os dados e denúncias dessas violações. Em 2015, nós temos a inspeção do MPFDC com o Ministério Público Federal e o Conselho Federal de Psicologia, né, nessa liderança também. Na época em que a gente tinha a Débora Duprá. Exatamente. Exatamente. Né, grande que saudades, Débora, que saudades. Grande doutora Débora, que estava, né, isso tudo público, né? Tudo público. A gente tem assim um mar de informações públicas
e dados produzidos por setores públicos comprometidos com essa luta, mas efetivamente alguma coisa só se mexeu quando o Conselho Nacional de Justiça, a partir, isso é importante se dizer, né, que o ministro Fachin, ele não acordou de manhã achando, não, vou fechar os manicômios judiciários, não foi isso. Né, foi um grupo, o grupo Damião Ximenes, montado, sendo composto por diversos especialistas que estudam o tema, né, estudiosos do tema, Ludmila Cerqueira, Patrícia Magno, Haroldo Caetano e diversos outros. Por 2 anos, trabalham nesse grupo chamado o Grupo de Trabalho Damião Ximenes, que vai pensar uma estratégia de desinstitucionalização e, dentre isso, o fechamento dos manicômios judiciários. Para a gente fazer, né, dizer de uma forma mais clara sobre a proposta, é uma proposta de adequação do Poder Judiciário à Lei 10.216. Simples assim. Poder dizer que existe uma lei, que é uma lei ordinária, né, mas é uma lei que é pertinente, né, a todo o território nacional e também pertinente às ações que os juízes devem seguir como orientação. Né? E nada mais é a Resolução 487 do que isso. E aí, curiosamente, isso foi em 2023 e assinado no dia 18 de maio, né? Uma bela coincidência, se a gente pensar que coincidências não existem. Então, a partir dessa história, era como se uma bomba tivesse sido lançada. O que é isso? O que é isso de uma discussão que já se tem há mais de uma década? Se a gente pensar mais efetivamente, lá de 2003, o primeiro encontro, há 20 anos que a gente está discutindo isso, e só no ano passado isso foi publicizado a partir de uma publicação do CNJ. Eu fico pensando assim, nesse medo de meter a mão em vespeiro, né? O que fez com que se traduzisse esse impasse nos manicômios judiciários. Existe, muito além de que uma discussão técnica e uma discussão de direitos humanos, me parece que algumas temáticas da reforma psiquiátrica é permeada pelos interesses da política. Né? Os interesses, óbvio, que o mercado está sempre envolvido nisso, né? Então, todas essas discussões que eu faço, leia-se, e também o mercado, né? Só para a gente não ficar repetindo e depois dizer, né, que eu sou a comunista que fica falando do capitalismo. Esse ente abstrato que é o mercado. Exatamente. Né? É uma... menos de 1% da população. É um movimento, eles desumanizam os diferentes, como você estava dizendo, e humanizam o mercado, porque o mercado é uma pessoa, ele fica de mau humor, ele fica de bom humor, né? Ele está bem, ele está mal. Os nossos que ficam ali, né, nessa franja da sociedade, aí não, aí o trabalho é desumanizá-los mesmo, né? Porque Sim. O senhor mercado, ele é uma pessoa mais forte ali, né? É canibal. Ele é canibal. Exatamente. Então, esse processo, né, de se pensar o fechamento dos manicômios judiciários, ele passa por uma discussão que é uma discussão desse mito de um medo, né, onde mito de um medo, é o medo real, mas que se incentiva, se fomenta o medo de forma a garantir, aí sim, né, assim, a garantir uma forma de cuidado que responda a um certo desejo, digamos ali, um inconsciente coletivo, né, que traz essa lógica punitivista da nossa sociedade, que traz essa lógica também higienista, né, assim, aonde você não consegue pensar que se tem uma pessoa em situação de rua que está na calçada da sua casa é uma coisa. Outra coisa é a pessoa em situação de rua que está lá longe. Né? Então você fala, você defende uma série de coisas, mas aqui no seu cotidiano isso não é bem assim. Né? Eu fiquei bem surpresa quando eu soube, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um número de telefone que é o 746. E o Rio de Janeiro
para quem acompanha nos noticiários, vive um momento de violência dos mais complexos das últimas décadas, né? Só que o que mais tem de denúncias no Mas 746... São Paulo, que compete com o Rio, importou um governador, né, que trouxe... A Bahia também tem essa... trouxe lá desde a história do Haiti, né? Da missão da ONU, ele também estava lá. Aliás, ele era assessor do, como diz o Boe Fernandes, Heleno o Pequeno, né? Mas os paulistas importaram. E importaram tudo junto, né? Toda a organização assim, junto. A minha surpresa é ficar sabendo que, com toda a nossa situação de violência urbana, nós temos o maior número de denúncias no 746 que dizem respeito a denúncias sobre pessoas em situação de rua solicitando remoção delas. Né? Então, assim, eu acho que isso, para mim, meio que trouxe, assim, essa dimensão de uma sociedade que se expressa, talvez não de uma forma tão explícita como determinados políticos, mas se expressa nessas pequenas questões. Né? Então, voltando, né, a essa questão do manicômio judiciário, o que a gente vai estar? Né? Existe, por um lado, o fomento desse medo, onde se trata situações que são realmente situações graves, algumas pessoas cometeram crimes graves, né? Mas esses crimes graves são tratados como se eles fossem a totalidade, enquanto não é. Existe um número significativo de situações que são situações gravíssimas, não no sentido gravíssimo do delito cometido, mas gravíssimo porque é a última pessoa, e aí eu vou dando exemplos porque eu acho legal, eu acho importante que as pessoas tenham esse conhecimento, né? A última pessoa que saiu quando fecharam o manicômio judiciário Heitor Carrilho, aqui no Rio de Janeiro, que foi o primeiro manicômio judiciário do país, inaugurado lá em 1921, a última pessoa que saiu em 2016 era um homem que estava lá há 16 anos porque tinha roubado uma bicicleta. Então, essa é a realidade de grande parte das situações. Né? A gente tem histórias, sim, de roubo, de pequenos furtos, e isso vem, mais recentemente, aumentando o número de pessoas usuárias de drogas que vinham sendo trazidas para os manicômios judiciários a partir desse tipo de delito, furto ou roubo, ligado, né, à situação de uso de drogas, e aí, automaticamente, eles eram transferidos para o manicômio judiciário, o que faz ter um aumento significativo desse tipo de diagnóstico de condenação, não é condenação, né? De medida de segurança para esse tipo de enquadramento. Né? A pesquisa da professora Ludmira Cerqueira vai trazer, isso está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, né? Só de colocar políticas antimanicomiais no judiciário, e se tem acesso a essa publicação. Né? Isso fica muito claro, em alguns estados o crescimento vai a 300%, né, de situações em que a questão do furto tem ligação com as drogas. Então, assim, a gente vai lidar com todo esse imaginário da sociedade que é fomentado por determinados grupos, né, grupos supostamente, né, são grupos técnicos e que supostamente trabalham com uma ciência que não está necessariamente baseada em evidências, né, mas são certificados enquanto profissionais que teriam essa qualificação de falar sobre, e ao invés disso, de buscar resolver uma situação de tão grave violação, se fomenta o medo. Né? E esse medo em relação à saída dessas pessoas se agrega a toda uma construção que a gente vê lá, né, do século XIX, né, do criminoso nato, né, se a gente for pensar, teorias eugênicas
criadas lá no século XIX para sustentar determinados padrões de comportamento, que a gente vê hoje também, né? Se alguém comete um crime muito sério, que assusta, já vai colocá-lo na conta, né, de ter algum problema mental. Então, a gente vai ter, né, vai juntar com a ideia das monomanias lá do Esquirol, do criminoso nato do Lombroso, da teoria da degenerescência, né, que era aquela discussão de 1857, né, do Morel, que era uma discussão que dizia que aquelas pessoas que são, né, os degenerados, eles são fruto, né, de um comprometimento a partir dos vícios e das paixões, e que esse degenerado ele vai ser responsável por uma prole que só vai agravando esse lugar da degeneração, né? Então ele vai ficando comprometido a cada geração até uma situação de, digamos, de cretinismo, né? Que é um diagnóstico médico de um retardo mental gravíssimo. Isso é uma forma de justificar, né, muito do que a gente vê na nossa sociedade, é que famílias marginalizadas, empobrecidas, elas não conseguem sair dessa franja e cada vez mais vivem num limbo social, e as suas gerações futuras continuam, óbvio, né, nesse limbo social, né, nessa franja. E nada mais adequado do que essa teoria para justificar, né, como se isso partisse de um determinismo, né, da vida dessa pessoa, um determinismo genético na vida dessa pessoa. Em linhas gerais, é um pouco que a gente pode pensar na definição. E uma genética que não é usando a epigenética, né? Mas é uma genética que é violentamente modificada pelo ambiente. Então, se eu sou desnutrido, o meu filho herda a minha desnutrição. Exatamente. Se eu uso uma substância psicoativa, agora, depende de qual substância psicoativa, né? E a gente tem, hoje eu ia falar do o Lombroso revisitado pela tecnologia, né? Aquela pesquisa que foi feita, eu não vou dizer o nome dos autores, porque eu acho absurdo, né? No Rio Grande do Sul, com adolescentes delinquentes, pequenas delinquências, e que eles faziam ressonância magnética para identificar aquele ladrãozinho do pão, do leite ou do cigarro, daqueles que eram intrinsecamente criminosos e seriam criminosos no futuro. E, portanto, tinha que interromper e já serem presos. Essa pesquisa foi feita no Rio Grande do Sul, né? E ela entra bem no campo do terraplanismo, né? Mas é o Lombroso revisitado. Agora, eu ia te perguntar, Ana... Minority Report. Você já viu esse filme? Minority Report? Sim. É bem isso, né? É bem isso. Mas a gente teve essa pesquisa aqui também, né? Mas eu ia te perguntar o seguinte, bem de provocação mesmo. Eu lembro que uma vez, numa conversa com o Vitor Vala, do Rio de Janeiro, um querido Vitor Vala, e que ele tinha ele fazia umas imagens fantásticas, né? E ele estava falando de escola, né? E ele dizia que, assim, se você paga a sua conta de eletricidade, de energia elétrica, aperta o interruptor e a luz não acende, você liga e reclama, né? E que a escola só iria mudar se a população entendesse que aquilo também era um serviço público que estava pago e que ela tinha que reclamar para que funcionasse, né? E parafraseando o Vala, será que se todo adolescente que estivesse em uso radical de substâncias psicoativas tivesse que ser colocado em comunidades terapêuticas e não pudesse ir na clínica particular, será que as comunidades terapêuticas teriam tanta sobrevida? Será que se todo criminoso de verdade estivesse nas prisões comuns, as prisões seriam como são? Ou será que é porque essas instituições são, sim, para os pretos pobres periféricos? Por isso a gente não consegue mudar.
Pois é, né, Cida? Você deve ter acompanhado, assim, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma capacidade de escolha incrível, né? Assim, 8 dos últimos 9 gestores estaduais passaram um tempo, né? E eu te garanto que esse passagem de tempo não foi numa cadeia como essa que a gente vê superlotada, né? Inclusive isso foi matéria de jornal filmado, né? Os espaços. Eu Mas, acho. mas agora, desculpe só para interromper, para não perder, né, que os fascistas, a extrema-direita brasileira, reclama das condições de prisão para algumas pessoas, né? Não reclama dos direitos para todos os prisioneiros. Não, não é, para algumas pessoas, né? Então, é um crime, é uma violência você deixar numa prisão alguém que tentou um golpe de Estado. Agora, quem está na prisão porque roubou uma caixa de leite para dar aos filhos, isso você joga embaixo do tapete, porque, afinal de contas, é um preto pobre periférico. Né? Então, isso é uma realidade, né? Assim, nessa pesquisa da Ludmila, ela vai trazer, é uma pesquisa que foi financiada pelo CNJ, né? E pesquisou 5 estados, né? Bahia, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí e Mato Grosso. Né? Na verdade, foram 7 estados. desculpa, Ana, eu te interrompi, você estava falando dos 8 governadores do Rio. Então, porque você estava me perguntando... Era uma cadeia especial, né? Uma cadeia especial. Né, assim, aonde ficaram, né? Era concordando mesmo com o que você estava dizendo. E trazendo aqui uns dados, né? Que na população desses 7 manicômios judiciários que foram avaliados agora, né? Essa pesquisa foi apresentada já em 2024, né? E corroborava com o dado do censo de 2013, lá com a Débora Diniz, né? 92,4% eram homens, 83% solteiros, 54% negros, 45% entre 30 e 49 anos de idade e 57% sem filhos. Então, eram pessoas que estavam cumprindo medida de segurança e uma grande parte deles com delitos de baixa significância. Então, primeiro, para quem nunca teve, né, a familiarização com essa linguagem, as pessoas que cometem um delito e que no ato desse delito não tinham a percepção, né, não tinham a capacidade de entender o ilícito, ou seja, eles não sabem que que o que eles fazem é errado, eles não são condenados, eles são absolvidos do crime, porque não entendem que é o ilícito, e são responsabilizados a cumprir uma medida de tratamento. Essa medida de tratamento se chama medida de segurança, que pode ser cumprida em regime ambulatorial ou pode ser cumprida em regime fechado. A diferença, assim, a questão que quando a gente vai falar de uma população que é condenada em geral, né, e que não tem um quadro psiquiátrico, essa população ela vai ter ela vai ter um paralelo entre a gravidade do crime e o tipo de pena. Então a gente vai ver muita gente, né, pagando bolsa, né, como é que a gente chama? Essa bolsa de alimentação, né, cesta básica, vai ter pessoas pagando uma determinada situação específica, né, que é aquelas multa, vai ter pessoas que vão fazer trabalhos comunitários, tem pessoas que ficam no semiaberto e pessoas que ficam no regime fechado, e aquelas que usam tornozeleira. Só que o que acontece é que quando você tem um transtorno psiquiátrico, mesmo que você seja absolvido da pena e tenha uma medida de tratamento, que é a medida de segurança para cumprir, raramente essa medida de segurança obedece essa gradação entre a gravidade do delito
e aquilo que é perpetrado enquanto medida a ser cumprida, né? No caso, vão para os manicômios judiciários. Nos manicômios judiciários, o que a gente observa é que há uma precarização do número de profissionais, que aquilo que é um suposto tratamento já se tem lá desde 2015, com o registro do CFP, né, do CFP, do MP, FDC, defensorias, né? Então, esse relatório de inspeção nos manicômios judiciários já falava uma precariedade de defensores públicos destinados a tal, uma precariedade de fornecimento medicamentoso, celas fortes existentes, uma boa parte deles, e aí quem tiver interesse pode colocar a inspeção dos manicômios judiciários 2015, tem acesso na internet, né, de conhecimento público. Então, se tem uma série de fragilidades, de violação nesses lugares, que são defendidos aguerridamente por muitos como sendo, não, ele precisa ser tratado. Só que aquele lugar é um lugar que, muitas das vezes, tem condições infinitamente piores do que os próprios presídios, que já são absolutamente precarizados. Né? As estratégias, e aí a gente falando da desinstitucionalização, então as estratégias de desins, elas se dão a partir do contato da relação com o território. E se essas pessoas passam 10, 15 anos num lugar recluso, e aonde não se tinha acesso sequer das equipes, que assim, essa é uma dificuldade, tanto no sistema prisional, para aqueles que têm algum tipo de intercorrência, ou que ficam em alas prisionais, porque nem todo estado tem um manicômio judiciário. Alguns estados, e eu fiquei muito feliz de ter ido a Roraima, Boa Vista, no dia 15, nós fomos fazer uma formação para a rede, estava eu, o doutor Haroldo Caetano, a doutora Melina, do CNJ, e fomos lá fazer uma formação e tivemos a bela notícia que a porta de entrada lá do sistema prisional de Roraima foi fechada para esse tipo, né, de situação, e que a partir de agora essas pessoas precisam ser cuidadas na rede de atenção psicossocial. A gente ficou muito feliz, porque não estávamos esperando. Inacreditável, né? Muito, muito importante. Né? Apesar da gente ter uma situação oposta em São Paulo, né, onde há toda uma resistência, apesar de pessoas aguerridas tentando trabalhar já historicamente com essa discussão, o que a gente tem em São Paulo é sim uma resistência do poder público estadual de efetivar as reais condições para que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade, sejam tratadas nas redes de atenção psicossocial, e para além disso, esse processo de internamento de pessoas, né, com quadros principalmente voltados ao uso de substância, isso vem tendo um aumento significativo, e a atual política, né, a gente pode ver isso. Eu tive há 2 semanas atrás no município de São Paulo, naquela região da Luz, onde os RUBs, eles são exatamente essas situações, né? Tem aqueles que cometeram o delito que vão, né, ser institucionalizados nesse dispositivo do sistema de segurança pública, e tem aqueles outros que entram, né, também via uma porta de entrada de segurança pública, mas que vão para uma internação aí, ou num dito hospital, que a gente não sabe direito, mas a gente tem notícias efetivas das internações em comunidades terapêuticas, né? E nessa reunião a gente teve a possibilidade de fazer esse questionamento tanto ao coordenador do RUB quanto à assessoria técnica da Coordenação de Saúde Mental do município de São Paulo, e na verdade eles ficaram absolutamente constrangidos, e quem pôde responder isso foi o doutor Ortega, né? Tentando nos justificar de algumas formas que não tem justificativa, mas efetivamente essa é uma política que, quando a gente vai conversar sobre esses desafios, comunidades terapêuticas e manicômios judiciários, às vezes parece até um discurso confuso. Mas peraí, você não está falando de uma coisa? A gente está falando de manicômios judiciários, a gente está falando de comunidades terapêuticas, só que essas duas situações, elas são
ambas, esses dispositivos, né, de exclusão e de asilamento, eles são ambos atravessados, principalmente nos tempos atuais, pela questão da política de drogas, né, e tanto são porta de entrada, e aí a gente fala dos manicômios judiciários, quanto são portas de saída, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, em Santa Catarina, e aí eu estou falando de dados de lugares que nós, como Comissão de Política de Drogas e Saúde Mental do CNDH, estivemos, né? A porta de saída do manicômio judiciário de Santa Catarina, não de agora, não do tempo da resolução do CNJ, mas se configura também comunidades terapêuticas do local. Teoricamente, isso é proibido, né? Está lá na lei de drogas, né? Proibido internação em comunidades terapêuticas, mas uma coisa são aquelas leis que pegam e outras as leis que não pegam, e quem é que vai fiscalizar? E se a gente entende que em muitos dos lugares, aí a gente volta à história do mercado, né? Do poder político. É muito importante, a gente vai ter hoje um setor do governo, um ministério do governo que fomenta o crescimento desse tipo de dispositivo que a gente questiona, tanto pelo potencial violador que a gente vem identificando, que vai desde o trabalho escravo, estou falando das comunidades terapêuticas, que vai desde o trabalho escravo até as agressões físicas, até a uma porta giratória infindável, porque a pessoa se alija, né, de uma relação com o território, onde não existe um trabalho efetivo no campo, né, da reabilitação psicossocial. Então, a gente fala desses espaços enquanto um questionamento estruturante, não é uma questão de fiscalizar e humanizar, é uma questão de um dispositivo que, sabidamente, pensando nas evidências, ele não dá conta, né, de uma forma efetiva do cuidado a essas pessoas, buscando, né, através da redução de danos, através da estrutura de geração de trabalho, de acesso à geração de trabalho, renda, um suporte de moradia, que essas estruturas elas não dão conta de garantir essa inclusão dessas pessoas, né? Então elas saem e voltam. Saem e voltam para o lugar onde elas tinham referência e daqui a pouco estão aqui de volta porque é um lugar de pouso, ponto final, né? E aí, disso que eu estava falando... Oi, elas não dão conta ou elas nem sequer se propõem a isso? As estruturas... Das não comunidades antiterapêuticas. Elas não se propõem a isso. Elas não... Não é para ter, não são terapêuticas, não são comunidades. Agora, é muito dinheiro e muito poder que rola. Exatamente. É muito dinheiro, né? Vamos... Não? E é um poder que é um poder não só do dinheiro, né? O poder da fé, que tem uma bancada muito significativa, e é uma bancada que o governo fica tentando fazer ali uma negociação, né? De uma forma bastante... A tal ponto que, se você está falando de usuários, de pessoas em dependência química, em uso radical de substâncias psicoativas, num território que é alheio ao Ministério da Saúde. Isso não é saúde? Não seria o campo da saúde? Não é uma política? Não deveria ser uma política de saúde mental do Ministério da Saúde? Não, está num outro terreno, né? Porque lá é onde você tem as pressões, e é muito dinheiro, né? Tem um financiamento público muito grande dessas estruturas. E uma exploração das famílias absurda, que cobram, e cobram muito. Né? Porque vai se ter aquelas que são financiadas pelo público, como eram os hospitais psiquiátricos, né? Você vai ter aquele financiamento público, mas alguns recebem o financiamento público, mas tem uma ala privada. E aí, essa ala privada cobra das diversas formas, né? Cobra a partir da pensão, né? Do benefício do BPC ou do auxílio-doença que essa pessoa receba, ou cobra das famílias, né? Que pagam ali uma mensalidade para essas pessoas estarem, e também recebe do setor público, que financiam com milhões, né? As suas estruturas. E também
a partir das emendas parlamentares, né? Então, se tem um quantitativo de deputados que destinam as emendas parlamentares a essas instituições. Nós estamos falando, né, de um não poder para ajudar os povos, não para ajudar os jovens que foram capturados pelas drogas, né? É para alimentar o seu território eleitoral. É um poder paralelo, digamos, à rede. É um poder paralelo ao SUS, né? Porque o SUS preconiza uma rede de atenção psicossocial, onde você vai ter atenção básica, onde vai ter o hospital geral, onde a rede de urgência e emergência, os centros de atenção psicossocial dos diversos subtipos, e as residências, né? Em paralelo com ações intersetoriais. Se hoje se tem um dispositivo que não é reconhecido pelo SUAS, né? O SUAS é o SUS da assistência social. Então, esse dispositivo, e isso em uma manifestação pública, não é reconhecido como um dispositivo que faça parte do SUAS. Nós temos um financiamento direto do gabinete do ministro da Assistência Social para os editais que garantem o financiamento dessas estruturas. Quando se pergunta quem avalia, a gente até recebeu recentemente, não é o objetivo da gente discutir isso agora, mas é importante se olhar, né? Porque quando a gente faz uma avaliação, uma fiscalização, a gente pode fiscalizar de várias formas e apresentar os resultados da forma que mais nos adequa, né? Então, nós temos vários questionamentos sobre essa avaliação. Mas o que efetivamente se observa é se tem uma política nacional integral de cuidado a pessoas que usam drogas com os dispositivos preconizados pela saúde, é ali nesse lugar, um lugar de gerenciamento. E quando a gente vai entender o que são essas instituições residenciais, são residenciais, né, entendidos aí nesses transitórios, que ficam por longa data, internados até 9 meses. Essas pessoas, elas normalmente, aí a gente pensando numa análise geral, elas possuem família, então muitas possuem família, que garantem o pagamento desses espaços, ou, no mínimo, o pagamento vai se dar a partir de algo que a gente tem que falar claramente, é a troca de voto. Principalmente quem já esteve inserido em municípios de uma população menor, sabe o quanto, muitas vezes, uma internação para o seu familiar que está fazendo uso problemático de substâncias, aquela família em desespero, ela entende, né, num certo imaginário, né, que a gente vê todo o tempo sendo perpetuado, que só vai tratar desse problema se for internado. Então, esse internamento, ele vale ouro, ou seja, ele vale muito voto. Então, não só a questão financeira, mas também a questão eleitoral garante, né? A gente vai ver, dentre as diversas situações... entra num círculo vicioso, né? Exatamente. Você roda, exatamente. Né? Você compra voto, com isso você se elege, você tem mais poder, você tem mais dinheiro, você tem mais caixa... Vamos também falar do caixa 2, e vamos, né? E aí vai rodando o círculo. Então, assim, são questões que se atravessam, né? E moendo os jovens, né? Porque é um círculo que mói, né? Exato, é um moedor de carne, né? É um moedor de carne. Quando a gente vê a faixa etária dos manicômios judiciários, ainda ela pega jovens, né, numa faixa um pouco mais velhas, mas as CTs, elas pegam muitos da juventude, sendo que agora é proibido e tem todo um processo já na Senad de fechamento, né, de retirada desses adolescentes que estão em comunidades terapêuticas, né? Tem um grupo de trabalho que vai discutir esse processo, mas vou te dizer que essa foi uma medida aprovada pelo CONAD, de onde eu estava na sessão que a gente aprovou, não foi sem muita pressão. O CONAD, né, a sua presidência, sofreu muita pressão para que não deixasse passar esse tipo de resolução. Não foi simples aprovar. Né? E agora, em aprovado, agora nós temos que nos mobilizar para que efetivamente seja cumprido.
para que não seja mais uma ação que fica esquecida aí no pacote. A gente está, enquanto sociedade civil, muito empenhado em trazer essa discussão, em garantir que essa discussão se mantenha em visibilidade, né, evitando que novos jovens menores de idade sejam internados em comunidades terapêuticas, ao mesmo tempo que aqueles que lá estão sejam levados a ser feito tratamento em outros espaços, né? Então, esse é um dos desafios. O que eu estava querendo dizer é que assim, a gente tem essa discussão, que é uma discussão bastante ampla, né, sobre a questão das drogas e as comunidades terapêuticas. A gente pode falar também do trabalho análogo à escravidão, que antes, né, é laborterapia, é a melhora pelo trabalho, mas, na verdade, é um trabalho análogo à escravidão. Você vai lá, você vende caneta, você vende camisa, você trabalha, você não precisa ter uma equipe técnica para cozinha, você não precisa ter uma equipe técnica para arrumar. Por quê? Porque é terapêutico que essas pessoas vão lá e cumpram essas funções, e quando não cumprem essas funções, tenham as suas punições. E isso é naturalizado, né? Então, isso é comunidade terapêutica. A outra discussão é o manicômio judiciário, que são discussões parecidas, mas não são Ana, iguais. só antes de você entrar, falar especificamente do manicômio, eu só queria lembrar da denúncia que foi feita no estado de São Paulo, na época ainda do Dória, e era uma comunidade terapêutica ligada a alguns setores da Igreja Católica, que vão lembrar que não são só os evangélicos, a Igreja Católica também explora as comunidades, as não comunidades, não terapêuticas, e que era dada um tipo de ração para quem estava lá segregado, inclusive com casos graves de desnutrição, porque eles não tinham, a alimentação para eles era uma ração extremamente precária, né? Eles ganhavam, inclusive, em cima disso. Só para a gente não... Quer dizer, esse é o espaço que se propõe a acolher e tratar os jovens, né? Esse é o... Eles realmente é um trabalho obrigatório, e um trabalho, realmente, análogo à escravidão, porque não é trabalho. Isso não é trabalho, e muito menos terapêutico. Né? Exatamente. A gente tem, assim, um quantitativo importante de denúncias ligadas às comunidades terapêuticas nacionalmente, mas também tem um quantitativo importante em São Paulo sobre as situações ligadas à política de drogas, né? E são situações que não é desse governo apenas, esse também, né? A gente vai percebendo, e essa foi uma das conclusões que a gente vem tirando, né, quando a gente está elaborando o relatório dessa última missão, que nós fizemos agora, 19 e 20, né, de março. O que a gente percebe é um refinamento mesmo, né? Assim, é um refinamento que agora usa drone, agora tem a revista vexatória dos profissionais da saúde que vão atuar na estratégia de redução de danos na própria região da cena de uso, né, da luz. Tem um muro que funciona, tem uma grade, né, de contenção ali, que num determinado momento a guarda, ela mantém as pessoas ali, as pessoas têm que ficar ali no sol, né, encurraladas entre o muro e essa grade, e aí não importa se você é profissional, se você é usuário, frequentador, na verdade você fica ali também e pode ser submetido à tal da visita da revista vexatória. Então, assim, tem uma série de denúncias, né, que tem como base, né, a política de drogas, né, a política de guerra às pessoas que usam drogas, né? Então aí vai. É uma política contra as pessoas e não contra as drogas. Pessoas, né? Porque a droga é droga. Né? A droga você tem que cuidar das fronteiras, você tem que cuidar de quem permite, né, que esses grandes traficantes... De quem ganha com isso, né? Porque exatamente, é muito, né? Então, muito dinheiro e muito poder.
né? E amedrontador... E não é o moleque aviãozinho que é o problema. Exatamente, exatamente. Não? E aí, assim, todo esse medo de encarar a discussão da descriminalização, onde na maior parte dos países que têm avanços nesse campo trabalham nessa perspectiva, né, tanto na redução de danos quanto na descriminalização. Então, isso esse é um problema importante, né, as CTs, que tem a ver com a política de drogas e que acaba sendo transversalizado nessa discussão do manicômio judiciário por conta dessa porta de saída. Né? Tanto da porta de saída quanto o risco da porta de entrada. O que a gente vem observando, né, é que não só a gente tem que caminhar nesse debate com o executivo, né, e aí é um debate que passa também, né, pela escolha de linhas, né, de políticos que se elege. Bom, mas isso, né, isso é assim, a gente cansa de discutir essa questão, mas assim, que tem uma discussão com o executivo e também tem uma discussão importante com a formação judiciária. Né? Então, se a gente pensa, né, o juiz como médico, como psicólogo, ele não veio de Nárnia, ele vive na nossa sociedade e muitos vêm de uma classe social carregada de todos os preconceitos de todo mundo. É claro que a gente sabe que muitos são aguerridos, né? Promotores, juízes, mas a gente tem hoje problemas importantes no fechamento dos manicômios judiciários, porque a partir dessa negativa se pega essa pessoa e se coloca num presídio comum. A gente precisa trabalhar muito nessa formação, primeiro, de equipar essa rede, de aumentar as equipes de acompanhamento, né, as EAPs, mas também de trabalhar nessa visão dos profissionais que lidam diretamente com essa clientela. Né? Então, quando você tem um juiz que não consegue compreender que essa pessoa que tem um quadro psiquiátrico, ela é uma pessoa que precisa de tratamento, e precisa ser tratada a partir do que é constitucional, né, a universalidade do direito à saúde. Então, o sujeito que está nessa situação, que é absolvido e que vai cumprir uma medida de segurança, ele precisa ter o mesmo direito dos demais cidadãos. E isso significa um tratamento na perspectiva do cuidado da liberdade, nas redes de atenção psicossocial e, principalmente, eu acho que às vezes a gente esquece desse que não é um detalhe, do estruturante, é que existe a necessidade de um projeto terapêutico singular para cada um. Se vai ter situações mais graves, sim, pode-se ter situações mais graves. Só que essa situação ela vai ser pensada à luz dos recursos necessários para que ele possa ser tratado, mesmo com a gravidade do caso. Né? E essa rede possa ser potente o suficiente para dar conta de projetos terapêuticos que garantam a diversidade das situações. Né? Ao mesmo tempo, poder dizer para a população, né, para a nossa sociedade, que transtornos de personalidade, eles são passíveis de condenação e pena comum. Quem tem um transtorno, aí fala, os psicopatas, né, os transtornos de personalidade antissocial, os serial killers. Se é transtorno de personalidade, ele vai preso, ele vai cumprir no presídio. E, muito possivelmente, ele vai cumprir a pena e vai sair, dentro da progressão do regime, muito mais rápido do que as pessoas que ficam internadas nos manicômios judiciários. Sendo que o índice de reincidência das pessoas que saíram dos manicômios judiciários, a gente tem a experiência do Paili, em Goiás, é um índice bastante ínfimo, né, de reincidência, não chega a 5% de reincidência, enquanto quando a gente vai olhar dentro de um presídio comum, esses índices chegam a 40%, 50% de reincidências, que tem a ver com a mesma coisa, né, assim, essa capacidade das pessoas, após cumprirem
a sua responsabilidade, né, com a justiça, que elas tenham minimamente alguma condição de retomada da sua vida. Senão, isso vai virar sempre uma porta giratória, né, que é o que acontece com os nossos presídios. Mas, voltando aqui aos manicômios judiciários, a gente, depois de ter fechado, eram 90 mil leitos nos anos de 90, né? Depois da gente ter fechado quase 80 mil leitos, é claro que essa rede está muito preparada para lidar com o fechamento de um quantitativo menor do que 4 mil pessoas, né? Agora precisa de investimento, precisa de um trabalho, que é aquele trabalho da dimensão epistemológica, sabe? Que é uma discussão dos conceitos, daquilo que embasa, e de um certo inconsciente coletivo da sociedade que é louco, é perigoso, é louco, é incapaz. Então, esse debate, talvez a gente tenha pecado em não fortalecer de uma forma bastante efetiva, bastante cotidiana. Só lembrando que é um inconsciente coletivo e que não é inato, né? Ele é construído e reforçado minuto a minuto pela mídia, pelas redes, pelas desinformações, pelas mentiras, pelas fake news. A todo momento isso é sempre colocado, porque sabe são uma coisa não que humanos. Eu gosto de brincar? Que, assim, ainda hoje, os loucos e os drogados na novela, ou eles se matam, né? Assim, os vilões, ao contrário, os vilões da novela, ou eles se matam ou ficam loucos. Você já percebeu isso? No final da novela, aí sempre tem, né, aquele vilão. Aí o que acontece com ele? Ou ele se mata, alguns raros vão presos, mas ele ou se mata ou fica doido. Isso é muito frequente, né? Aquele final icônico, assim, né? Pessoa gritando, a mulher se descabelando, a mulher preferencialmente fica louca. Então, assim. Ou se fazem de loucos, né? Ou também se fazem de loucos. Né? É verdade. E uma coisa que eu sempre, quando dizem, fulano é louco. Não, não é louco, é canalha. Porque quando você diz que é louco, você minimiza. Não, ele não é louco. Os loucos não fazem isso. Quem faz isso é canalha. Também não chama de filho da puta, porque as putas não merecem filhos como esses. Né? São canalhas. Né? Não são loucos, não são filhos da puta, são canalhas. Então não vamos chamar de louco. Né? Porque você ameniza. Coitado, ele é louco. Não, não é nem coitado. Não, é um canalha. Eu acho que a gente precisa dar os nomes corretos às... Então, assim, a gente precisa... As coisas e as pessoas. E esses são dois desafios que eu acredito como sendo os principais desafios hoje, porque eles têm consequências no sentido de um retrocesso, tanto do imaginário social, quanto do retrocesso daqueles dispositivos que precisam ser efetivamente fortalecidos. Né? Então, quando a gente fala de manicômio judiciário fechado, a gente não fala de abrir clínica especializada. Quando a gente fala de comunidade terapêutica fechada, idem, a gente está falando de fortalecer rede, de criar recursos de interação, geração de trabalho e renda, arte e cultura, né? E, obviamente, os próprios dispositivos de saúde que possam ofertar cuidado. Né? Então, é disso que a gente precisa estar conversando, sabe? E não ficar com fake news dizendo, porque fulano, porque não pode, porque não tem rede, não vai fazer porque não tem rede. Isso vira um ciclo... sabe aquela história, você não, da bolacha, como é que é mesmo? Da Tostines. Oi? É crocante porque vende mais ou vende mais porque... Exatamente. Seria mais interessante a gente falar lá do canguilhem, né, sobre a questão dessa noção, mas ficamos com as... Mas fica mais fácil. Né? Mais eu também uso muito algumas imagens, como, por exemplo, quando a Agnes Heller fala da suspensão do cotidiano. Eu sou de Sertãozinho, que é uma terra de cana de açúcar, né? E eu digo que dentro do canavial a gente só vê cana, não vê o canavial. Se você não sair do canavial, você não vê o canavial. A gente precisa fazer isso. Agora, é uma luta contra esta pessoa que se chama mercado. É muito dinheiro. E só
Só um detalhe, né, quando a gente fala de falta recursos, se todo esse recurso público que é colocado nessas instituições terraplanistas, negacionistas, não terapêuticas, fosse colocado onde deveria estar mesmo, que é na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, a gente teria muito mais recursos. Exatamente. Porque é um absurdo quanto é desviado para essas máquinas registradoras e compra de votos. Né? Exatamente. E aí, porque, assim, é máquina de moer jovem mesmo, né? É isso. Olha, só rapidinho, mas assim, aquele programa Ruas Visíveis, que seria, né, para a população em situação de rua, e que teve um montante significativo interministerial de R$1 bilhão. O último edital do Ministério do Desenvolvimento Social para a Comunidade Terapêutica era mais de 500 milhões. Então, assim, como assim? E por que está nesse ministério? Por quê? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que isso tem a ver com a capacidade de negociação com a bancada evangélica e com o desentrave de certas pautas lá no Congresso. Mas como que eu não sou dessa área, eu só fico achando que é isso. A gente só faz pergunta, né? A gente só estranha. Pelo menos a gente estranha e faz as perguntas. Né? Quem sabe provoca uma certa inquietação. Né? É verdade. Pelo e a gente pode atrapalhar um pouquinho o sono desse fulano chamado mercado. Exatamente. Exatamente. Até para a gente poder sonhar, a gente precisa atrapalhar o sono deles também. É verdade, minha querida. Muito obrigada pelo seu convite. Ana, foi uma conversa ótima. Em nome do Despatologiza, em meu nome, muito, muito obrigada. Foi fantástica a sua fala. E eu acho que temos que continuar. Né? Acho que você tem muito, muito a contribuir. Né? A Abrasme é uma parceira constante do Despatologiza, a gente está sempre atuando junto. Né? Teve várias lives foram feitas em conjunto com a publicação das transcrições, né? E que vai continuar. E os Despatologiza, Abrasme, acho que estão sempre no mesmo campo de lutas. E vamos continuar lutando, né? Porque, afinal de contas, a gente é semente e é cigarra, né? Se eles pensam que... Né? Então, muito, muito obrigada e seguimos juntos. Eu deixo um espaço aí com você, para você. Agradeço muito, Cida. A gente, como parceiros, né? A Abrasme Despatologiza, nós duas, assim, todo o respeito que eu tenho a tua longa trajetória e teu processo de trabalho, deixando aqui um convite para todo mundo, que o nosso Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental vai estar acontecendo de 11 a 14 de setembro, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá a gente também vai ter muitos espaços para essas discussões, né, que a gente pôde abordar hoje. Muito obrigada, um abraço para todo mundo. Obrigada, Ana, muito, muito obrigada. E seguimos na luta. Sigamos.